Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que têm acompanhado o canal, que faz 2 meses que eu não tenho postado nenhuma videoaula. O motivo foi o seguinte: eu mudei de estado, estava no Espírito Santo, agora estou em São Paulo, e nesta mudança sempre tem muitas coisas para a gente se adequar, né? Então não tive condições de gravar novos vídeos, mas agora estamos ativa novamente. Então, o assunto de hoje, vamos falar um pouco hoje sobre a janela de inspeção de variáveis e a janela de verificação imediata, que a gente já falou no vídeo, mas vamos relembrar. Então vamos à tela. Eu já trouxe aqui um código, que era o código da sexta aula, né? Da sexta videoaula, e só incrementei com mais uma rotina aqui simplesinha, que eu vou mostrar depois para vocês o porquê. Então nessa rotina, temos aqui a rotina principal, que ele vai armazenar numa variável o primeiro nome, o meu nome, sobrenome, meu último nome, e aí ele chama uma outra rotina que está no outro módulo. Então esse aqui no módulo A principal, e aqui no módulo B junta nome, ele tem essa rotina aqui junta nome, que ele atribui na variável nome o primeiro nome e um espaço, concatena com espaço e o sobrenome, e aí ele traz o nome com o sobrenome juntos. Depois ele volta para cá e vem para outra rotina chamada finaliza, e ele utiliza o debug.print para escrever lá na janela de inspeção de variáveis. Então, relembrando, Ctrl G, a gente abre a janela de inspeção de variáveis, ela abriu aqui embaixo, então, ela fechada, Ctrl G, abriu a janela de inspeção de variáveis. Vou rodar aqui através do F8, então ele vai armazenar primeiro o nome aqui, ó, com o nome Márcio. Lembrando que estas variáveis, essas 3 variáveis são do tipo string e estão com um escopo pública. Por isso que vai funcionar quando a gente mudar de módulo e mudar de rotina. Então F8 ele vai pegar o sobrenome, então tem o primeiro nome, sobrenome, e se quisermos ver o valor que, sem colocar o mouse aqui em cima, a gente saber, a gente pode vir por aqui, ó, interrogação, primeiro nome, Enter, ele traz já o valor na janela de inspeção de variáveis, o que está armazenado na variável primeiro nome. Se eu quiser saber sobrenome, interrogação, sobrenome, Enter, Doce Ribeiro, interrogação, nome, está vazio. Então agora vamos continuar através do F8, variável nome, já recebeu aqui o nome, Márcio Ribeiro. Voltando aqui na inspeção, na verificação de imediata, veio o Enter, agora ele trouxe o nome, espaço, sobrenome. Se eu quisesse jogar esses valores na janela de inspeção de variáveis, em vez da verificação imediata, eu posso clicar com direito, ó, janela de inspeção de variáveis não está sendo exibida. Eu clico com direito, venho aqui adicionar inspeção de variáveis e dou um OK aqui, ó. Ele automaticamente já abre e já traz aqui a variável nome para nossa janela de inspeção de variáveis. A variável nome está com Márcio espaço Ribeiro, do tipo string. Vou dar o F8 e agora ele aparece aqui, ó, fora do contexto. Por quê? Porque o contexto dela é dentro do módulo junta nome. Enquanto a gente estava no módulo junta nome, ele, ó, módulo junta nome, rotina junta nome. Enquanto a gente estava lá, ele trazia o valor. Se eu trouxer agora, posso fazer isso também, duplo clique e arrasto para cá. Primeiro nome, tem a variável primeiro nome com armazenando Márcio. Sobrenome, a mesma coisa. Ribeiro. A principal, que é o nome do módulo, rotina principal. Quando eu der o F8 aqui, ó, ele vai para a rotina finaliza. F8. E aqui, ó, ele continua trazendo os nomes, apesar de ser de outra rotina, mas ele está do mesmo módulo. Agora, se eu quisesse trazer também um nome completo aqui, o que eu poderia fazer? Clico com direito, editar inspeção de variáveis, e eu posso mudar aqui, ó, o módulo, e eu posso inclusive colocar todos os módulos. Como a variável nome é pública,
eu consigo colocar ele para todos os modos. E desta forma, ó, o contexto agora fica em branco. E o comercial. Vou voltar aqui, Ctrl F9, F8, primeiro nome Márcio, sobrenome Ribeiro, nome completo Márcio Ribeiro. Então, na janela de verificação imediata, a gente consegue visualizar os valores das variáveis de duas formas. Primeira, através do debug.print, e aí você pode ou então, quando você está depurando, você colocar uma interrogação e o nome da variável. E dá um Enter, ele traz. Esta janela de verificação imediata, ela tem outras funcionalidades também. Por exemplo, você pode selecionar uma célula, você pode usar ele como se fosse um prompt de comando. Então, e toda vez também que você começa a digitar nela, por exemplo, eu vou digitar aqui This Workbook, dou Ctrl espaço, ele já completa. Ponto. E já traz aqui a lista de propriedades e métodos aqui também. Ou seja, ele funciona com IntelliSense. Então, se eu colocar, por exemplo, o Excel, vou criar uma planilha 2 aqui, ó. Select planilha 1, Enter, foi para planilha 1, planilha 1, planilha 2, foi para planilha 2. Então a gente consegue usar ações aqui, ó, métodos, ou então até mesmo preencher valores através disso aqui. Vou colocar aqui cells 1,1 igual a ABC. Olha lá, o ABC veio para cá. Então, duas funcionalidades da janela de verificação imediata que a gente pode comentar aqui nessa aula. Primeira, a gente conseguir visualizar o valor de variáveis através da interrogação ou do debug.print. E depois a gente consegue utilizar ele como se fosse um prompt de comando mesmo para executar ações. Isso pode parecer não ser algo tão útil, mas muitas vezes você está no meio do seu código e às vezes aparece aquela mensagenzinha lá se você colocar alguma coisa errada aqui no código do editor do VBA. Então você pode utilizar isso aqui para utilizar o IntelliSense, para poder ver realmente se é isso que você precisa antes de jogar com o seu código. Então tem essa funcionalidade também. Então agora eu vou apagar aqui isso aqui, vou fechar, e na inspeção de variáveis é aquilo que a gente comentou, né? Que a gente tem o contexto e a gente consegue visualizar, né, os valores. Só que aqui a gente tinha visto, por exemplo, vamos de novo jogar aqui, vou vir aqui em exibir, inspeção de variáveis, elas estão aqui ainda, né? E ó, eles estão como string. Agora vamos fazer a mesma coisa para essa variável. Vou até chamar ela por aqui, ó, call var obj. Então ele vai vir para cá e eu vou jogar o XLS para cá. Está aqui por enquanto. O valor é nothing, não tem nada nessa variável. Agora a variável tem valor. Percebam que tem uma certa diferença entre essas três variáveis do tipo string e esta outra variável aqui, ó, que ele traz como application aqui. Por quê? Porque eu estou trazendo
no Excel. A gente coisa que a gente jogasse aqui, pegasse aqui o application, tá vendo? E essa XLS é uma segunda instância do Excel que a gente acabou de criar. A gente poderia criar uma nova pasta de trabalho, poderia manipular ela à vontade. E aqui tem todas as propriedades dela. Então a diferença aqui na janela de inspeção de variáveis é que ele vem com um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais a gente consegue navegando. Então, por exemplo, application aqui, ó. A gente tem a própria aqui, ó, worksheets, é uma collection aqui com as planilhas. Nesse caso aqui a gente só tinha a planilha 1, né? A gente apagou a planilha 2. Então aqui, ó, planilha 1, item 1. Abriu o item 1 aqui, ó, tá vendo? Então ele traz propriedades, ó, como visibilidade, ó, name, planilha 1. Certo? Code name dela, que é um nome referente ao VBA. Então, traz aqui todas as propriedades. Então, a aula de hoje era relativa a isso, né, pessoal? Então, a gente tem essas duas janelas que são muito importantes para a depuração do nosso código. Ó, vou colocar 9 aqui, ele já veio para 9. Essas duas janelas que são muito importantes para a gente depurar o código. Espero que tenham gostado da aula. Deixem seus comentários. Fiquem à vontade para compartilhar caso tenham gostado. E em breve a gente vai também divulgar treinamentos presenciais. Para quem tiver interesse em fazer treinamentos presenciais comigo, né? Em breve eu vou estar divulgando um calendário aí para os treinamentos presencial também aqui em São Paulo. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.